Vamos ao frente a frente desta noite com Rita Matias, do Chega, e André Pinotes Batista, do Partido Socialista. Boa noite aos dois. Bem-vindo. Rita, estávamos longe de imaginar que iria surgir uma... O André não lhe chama aliança, mas é o que é, e no momento da votação serão votos do PS aliados aos votos do Chega. Mais, boa noite aos dois. Dizer também que começava por esta frase, concordando com o meu adversário neste frente a frente. É que eu também gosto muito daquilo que nos separa, até porque fez ontem um ano de um governo que caiu, e sabemos nós porquê. E, portanto, ainda bem que há muitas coisas que distinguem. Por acaso não sabemos, era bom que ficasse clarificado. Ainda se vai saber muita coisa sobre esse sabemos que não sabemos. Aquilo que sabemos é que há uma auditoria APA que nunca aconteceu, há uma série de questões que não foram esclarecidas, mas que António Costa ainda assim sentiu culpa suficiente para se demitir e acabou com uma reforma dourada na Europa. Aquilo que nós sabemos, correu-lhe bem. Aquilo que nós sabemos é que o data center, que no tempo do PS era terrível, agora na AD já pode andar, que as minas de lítio que eram de uma polémica terrível agora já podem, e que ao fim do ano ninguém foi ouvido. Isso nós também e, portanto, sabemos. um dia ainda vamos ficar a saber se já sabemos. Em relação à Madeira, que era isso que nos estava aqui a falar. O Chega teve a posição que teria que ter. Já esta viabilização que tínhamos feito ao governo de Miguel Albuquerque gerou-se leuma interna, para ser sincera. Houve divisões que dentro do partido naturais e, portanto, na altura tentou-se promover a estabilidade regional, tentámos garantir que havia um orçamento que iria para a frente, que os madeirenses poderiam ter um cenário mais calmo, mas aquilo que negociámos foi: vamos ter então uma auditoria, vamos ter uma fiscalização àquilo que foi o governo anterior, mas pelos vistos Miguel Albuquerque e o seu governo não merecem qualquer tipo de voto de confiança, portanto a moção de censura era um passo natural e, ao contrário do Partido Socialista, nós não temos qualquer problema em votar ao lado daquilo que é sensato. Por exemplo, o Partido Socialista, surpreendentemente, fez-nos propostas pela abolição das portagens e o Chega esteve, em coerência com o seu programa eleitoral, ao lado daquela proposta em nome dos portugueses. Aqui uma questão, o André disse sobre a Madeira. O que o André disse foi que a questão das portagens não foi negociado, foi um... Não foi negociado. Foi o voto do Chega ao lado de uma proposta. Nós não perguntamos ao Chega como é que o Chega vota as nossas iniciativas. Como nós não negociamos com o Chega pode votar a favor, abster-se ou votar contra as nossas propostas, e há uma garantia que eu dou aos portugueses. Se há coisa que o PS não pensa, é como é que o Chega vai votar as nossas propostas. Não deixamos de apresentar o que temos, porque temos medo que o Chega aprove. Não é? Agora, é preciso uma coisa sobre a Madeira. É preciso uma coisa sobre a Madeira. O JPP vai ser essencial para aprovar essa moção de censura ao governo de Miguel Albuquerque. Vamos mudar de tema. Vamos falar do INEM. O que é que aconteceu, Rita, para que o governo só ontem se tenha reunido com o sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar, quando havia já um pré-aviso desde o dia 21 de outubro, um aviso de greve que foi dado a conhecer à ministra? Bom, não posso só deixar de fazer esta nota, dizer que o Partido Socialista não pensa como é que o Chega vota, é no mínimo caricato. Basta perceber que, em relação ao Orçamento de Estado, estiveram na dúvida e só depois do Chega se posicionar é que se entenderam internamente se votavam a favor, se votavam contra. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso é aquela cassete que retiram muito por aqui, mas na verdade a única pessoa que não manteve... O André Ventura não tem medo de ir a votos. As sondagens estão muito simpáticas, já não conseguem dizer que o Chega anda em queda nas sondagens. Mas em relação ao INEM, de facto, um tema importante, dizer que, de facto, é incompreensível como é que esperámos que ocorressem estas 7 mortes que tinham sido evitáveis, sem termos 8 agora, mais recentemente. Podem ser 9 até. Lamentável, sendo que poderíamos ter feito muito, poderíamos ter garantido, com os pré-avisos que o Governo recebeu, podíamos ter garantido que existiam serviços mínimos a funcionar, podíamos ter garantido que existia uma reunião, porque no fundo era o que os sindicatos pediam, era que fossem ouvidos por um Governo que tem ignorado uma série de questões e que, acima de tudo, fez campanha a dizer que em 6 meses apresentava soluções e planos para tudo. Nós temos consciência de que receberam do Partido Socialista uma herança pesada, uma herança de uma série de deficiências num conjunto de áreas, mas que se manifestam muito na área da saúde e que infelizmente tem penalizado o cidadão comum. Considera que este governo já teria tido tempo para resolver todos esses problemas, inclusivamente no INEM? Não teria tempo de resolver tudo, mas teria tempo de fazer mais. E aquilo que nós temos visto por parte do Ministro da Saúde, como vimos também por parte da Ministra da Administração Interna, é que nos momentos-chave, de repente parece que têm o telefone em modo avião e desaparecem. Nos momentos-chave não dão a cara. Nos momentos-chave são incapazes, demoram 7, 10 dias a chamar para si os sindicatos e perceber o que é que se está a passar. E é lamentável, porque estas mortes teriam sido evitáveis e custa-me ver na opinião pública uma certa culpabilização agora dos técnicos do INEM, que na verdade estão a fazer algo de elementar justiça, é reivindicar
reivindicar direitos que também têm, porque são uma classe que está esquecida e que não tem qualquer tipo de apoio e de atualizações há uma série de tempo. E, portanto, sinceramente, Luís Montenegro não tem condições para manter esta ministra no seu executivo, mais que não seja porque Marta Temido, por muito menos, apresentou a sua demissão. Bastou que uma grávida tivesse falecido para que Marta Temido assumisse as suas responsabilidades políticas. Parece-me que esta ministra devia de fazer o mesmo. Ora, não vamos deixar ao Chega a possibilidade de destruir aquilo que é o tempo que precisamos para resolver problemas estruturais. Foi o Partido Socialista. Quem destruiu foi o Partido Socialista. Já que trouxe essa comunicação de Miguel Pinto Luz, feita na altura em que Marta Temido se demitiu, se há aqui razão, de facto, para a saída da ministra, dado que não é apenas uma morte, são 9. E quando falamos de uma morte, não é apenas, como é óbvio. Mas a propósito da Secretária de Estado de Gestão da Saúde, que assumiu hoje que o Ministério não estava à espera deste impacto, pergunto, e enfim, deduzindo desta frase, Rita, se isto significa que se não tivesse havido mortes, também não tinha havido reunião com o sindicato, provavelmente. Eu não sei se posso afirmar com tantas certezas, mas que de facto poderiam ter sido evitadas, conforme tinha dito, poderia ter sido evitado. É lamentável este desfecho e, acima de tudo, o ar airoso com que os nossos governantes têm desfilado, não só na Assembleia da República como nas demais televisões. Parece que de repente não aconteceu nada e toda a gente sabia que isto podia acontecer. Eu penso que os deputados ainda andam na rua, eu penso que os deputados ainda recebem em audições técnicos hospitalares, um conjunto de pessoas que trabalham no setor de saúde e que já tinham alertado para estes temas. E, portanto, eu não consigo ter a posição aqui do André, na medida em que há muita responsabilidade do Partido Socialista. Se nós temos os técnicos de emergência mais maltratados da Europa... problemas estruturais como se resolvessem por magia. Eu tento imaginar a Rita Matias como Ministra da Saúde... Da Saúde não imaginaria, de certeza que não tenho competência para tal. Mas tenho humildade para o assumir. Mas quando eu tento imaginar a Rita Matias como Ministra da Saúde, eu acho que seria muito rápido a dar explicações, mas não resolveria nada do ponto de vista estrutural. Não 9 dias sem ouvir não, acredito que demorasse 9 segundos a falar. O problema é que a política não se faz de falar. Falar é só um instrumento. O que é preciso é resolver problemas. Não sou das que fala mais rápido. Resolver problemas é que é uma coisa que é necessária. Agora, se nós temos os técnicos de emergência mais mal tratados da Europa, com justas reivindicações, com horas extra que não são pagas, com falta de meios para operar no terreno, não foi porque o governo da AD de repente se tornou muito incompetente e que nos últimos 6 meses dilapidou este setor. A verdade é que foram décadas de esquecimento e de abandono. Portanto, não consigo estar com este ar airoso aqui do Partido Socialista como se não tivesse sido mínima... Também tem, a par do governo, deixa-me dizer-lhe que está aqui muito leve para quem também tem responsabilidades. Para quem também tem responsabilidades. E não sacude essas responsabilidades. E de facto, parece-me que se a Ministra da Saúde não tiver de facto capacidade de assumir as suas responsabilidades, acho que as responsabilidades têm que recair sobre o Primeiro-Ministro, que de facto também não soube conduzir nem gerir esta situação. Mas um Primeiro-Ministro, num primeiro momento, deve ser a Ministra a assumir essas responsabilidades com uma saída. O Chega pede essa saída, mas também diz que vamos viabilizar todas as audições necessárias, mesmo que essas audições até venham por parte do Partido Socialista, se assim requerer, porque neste momento também percebemos que é tempo de ouvir explicações e perceber porque é que houve esta brutal inação que é inconcebível, é inexplicável e que resultou numa série de falhas, e nós só conhecemos estas que são as mais dramáticas. Quantas e quantas pessoas também não terão tido a sua vida impactada e nós ainda não conhecemos os contornos. Portanto, se calhar houve muitas pessoas que não receberam a ajuda no momento certo e que terão complicações que nós ainda não conseguimos aferir. Portanto, para já, eu comecei a dizer 7, o André completou com 8, o Pedro com 9, portanto vamos ver se este número não aumenta, esperemos que não. André Pinotes Batista, Rita Matias, obrigado, bom fim de semana aos dois. Obrigada. Bom fim de semana.